Falar de Schumpeter é falar do empresário inovador. Para Schumpeter, o desenvolvimento era provocado por um fenômeno distinto, inteiramente novo ao usual. Era uma mudança espontânea e descontínua. Era um rompimento do equilíbrio de mercado, que altera e desloca para sempre o estado previamente estabelecido, se tornando um novo normal na vida industrial e comercial. Sendo assim, no capítulo 2 do seu livro Teoria do Desenvolvimento Econômico, de 1911, ele nos apresenta a figura central, o empresário inovador. Esse é o responsável por novos produtos para o mercado, por meio de combinações mais eficientes dos fatores de produção. As combinações inovadoras se configurariam nos seguintes casos: 1. Introdução de um novo bem. 2. Introdução de um novo método de produção baseado numa descoberta cientificamente inovadora. 3. Abertura de um novo mercado. 4. Conquista de uma nova fonte de matéria-prima. 5. Estabelecimento de um novo modo de organização de qualquer indústria. Criação ou fragmentação de uma posição de monopólio, por exemplo. Porém, desses itens citados, somente os dois primeiros, produtos novos e novos processos, Schumpeter vai se dedicar. Ele dizia também que qualquer dessas situações citadas anteriormente, implantada em qualquer setor produtivo, deveria provocar uma onda geral de transformações. O empreendedor teria enormes lucros, porque coube a ele a primazia. Se estabelecia assim o que Schumpeter chamou de lucro de monopólio, que gradativamente diminuía quando outros competidores se aproveitavam da inovação, explorando o caminho já aberto. O investimento não é autônomo para Schumpeter, mas decorre de inovações empreendidas na busca dos lucros de monopólio. Tal processo de introdução do novo era realizado à custa da destruição dos antigos processos ou produtos, como por exemplo, tal como a informática e a robotização estão cancelando definitivamente milhares de postos de trabalho nos escritórios e nas fábricas atualmente. Na ótica de Schumpeter, toda inovação implica numa destruição criadora. O novo não nasce do velho, mas sim brota ao seu lado e supera-o. Na chamada fase do capitalismo trucificado ou monopolista, ocorre uma significativa alteração. O agente da inovação não é mais o proprietário ou capitalista, mas sim alguém contratado pela grande corporação para elaborar os futuros projetos transformadores. Há uma ruptura entre o papel do capitalista e do empreendedor. Hoje, a inovação processa-se em laboratórios especiais de cientistas e pesquisadores que são os novos agentes do desenvolvimento econômico. O capitalismo é agora, acima de tudo, um aglutinador de mão de obra altamente qualificada. Tanto no capitalismo concorrencial do passado como no moderno trucificado, a crise decorre da exaustão dos efeitos da inovação. Sucedem-se assim as falências, as concordatas e o desemprego. A estagnação só será rompida quando uma outra inovação chegar ao mercado, impulsionando a retomada do crescimento. Schumpeter afirmou que esse comportamento da economia capitalista era cíclico. Schumpeter divide o ciclo em fases de prosperidade, recessão, depressão e retomada. Com o esgotamento do processo de inovação e difusão, inicia-se a recessão, onde não só o investimento se reduz, bem como as novas indústrias prevalecem sobre as tecnologicamente defasadas. Inicia-se um processo de desinvestimento que culmina com a depressão. As proposições para a eliminação do ciclo significam eliminar o próprio desenvolvimento. Somente na fase de depressão seria justificada uma abordagem dessa natureza de forma a minimizar o pânico e criar condições para a retomada e surgimento de nova expansão. Em seu livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, de 1942, considera que o capitalismo nunca poderá estar num estado estacionário e que a inovação incessantemente revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro, incessantemente destruindo a velha, criando uma nova. Esse processo de destruição criadora é o fato essencial acerca do capitalismo segundo Schumpeter.
Dentro desse contexto, outros economistas sustentam o argumento de que nas economias periféricas, o empresário inovador não é a principal força motora, e sim o Estado, que cumpre, em certo sentido, a função empresarial, pois torna-se o agente visível e ativo. Os capitalistas nessas regiões, por uma série de motivos, têm aversão ao risco. O próprio Schumpeter considerou que o empresário inovador poderia assumir diferentes formas. O conceito de empresário, no contexto da teoria schumpeteriana, é um agente econômico que influencia no processo de desenvolvimento. Em seu livro, em 1942, ele diz que o capitalismo, ao reduzir a importância do empresário e dos capitalistas, construindo uma atmosfera de hostilidade, estaria destruindo a si próprio. Na descrição desse vídeo tem uma lista bibliográfica com o assunto tratado aqui. Muito obrigada!